Então, no vídeo de hoje eu quero falar uma coisa muito séria para você que já gosta do mundo espiritual, que já gosta de viver intensamente uma vida com Deus ou buscar estar mais próximo dele. Uma coisa que eu vou dizer seriamente para você: subir a um monte não é algo de brincadeira. Não, não. Estou dizendo isso porque eu estou falando que subir um monte é algo super sério. Eu tive grandes experiências no monte, e uma das experiências que eu tive no monte que me fez compreender de fato, o meu chamado foi depois que eu passei sair da bruxaria, como vocês sabem, nos vídeos anteriores, você vai ver lá sobre a bruxaria. Eu saí, Deus me tirou, Deus me resgatou, me mostrou um caminho diferente, eu segui esse caminho, e junto com a terapia eu consigo ajudar mais pessoas a cada dia. Porque nem tudo eu acredito que seja físico, que seja ciência. Eu acredito que existe o espiritual no meio disso tudo. Então, quando eu trato pessoas, eu vejo que pode ter algo bem a mais do que se imagina. Então, o que acontece? Qual foi a experiência diferente que eu subi um monte, né? Eu lembro que eu estava morando sozinho, tá bom? Fica bem ligado no que eu vou falar agora. Eu estava morando sozinho em Campo Grande, no caso Magarça. O nome é Magarça, mas quem mora em Rio de Janeiro, Zona Oeste, vai saber de onde eu estou falando. Magarça, Rio de Janeiro. Antes de mãe morar lá, que a mãe comprou o terreno, construiu, eu que fiquei lá no início da obra, ficava lá, eu dormia lá porque eu queria ter uma comunhão com Deus maior, e ali estava o centro. Eu tinha uma banda gospel, eu tinha, enfim, tinha um grupo e a gente orava muito, a gente ia tocar nas igrejas, etc. Então para mim tudo aquilo era maravilhoso, eu não queria perder aquilo. E o que acontece? Eu fui subir ao monte numa madrugada com um grupo de pessoas, eram umas 8 ou 9 pessoas, se não me engano, ou 10, por aí. E na subida do monte, eu lembro que um homem desceu. Na subidazinha, quando eu estava subindo, um homem desceu. Para quem não entende o que é monte, gente, monte é uma montanha onde as pessoas sobem para fazer suas orações. Porque na Bíblia, Jesus fazia isso, Jesus subia ao monte para falar com Deus. Enquanto os discípulos ficavam lá embaixo, esperando, aguardando ele ter um momento dele com Deus. Isso é muito sério. Então, a igreja evangélica geralmente tem o costume, não todas as igrejas, mas a maioria delas tem o costume de subir um monte para falar com Deus em propósito, tá? E desse dia estava subindo em propósito, cada um com o seu. E a gente queria buscar conhecimento e mais entendimento do Pai. E subir ao monte, eu acho que é uma coisa muito interessante, uma experiência muito grandiosa para quem sobe preparado. O que aconteceu lá em cima? Quando a gente estava começando a subir, desceu um homem, tá? Esse homem, eu lembro que ele olhou pra gente e falou assim: olha, um de vocês não deve subir, um de vocês não deveria subir, deveria ficar aqui embaixo e esperar os outros descerem. Olha só que louco. O homem foi embora e todo mundo ficou se perguntando: quem? Como assim? E ninguém falou nada. Vamos orar, todo mundo ora antes de subir o monte. Oramos e fomos subindo. Chegou na primeira montanha, na primeira árvore, né? Tinha nessa montanha, numa graça, tinha 3 modelos de árvore, que era uma árvore grandona. A gente parava ali para orar também. Então a gente orou pela segunda vez. E aí tem uma outra subida. Como é tudo muito escuro, a gente sobe pela graça, nos bota uma terra do celular, mas estava muito escuro. E tem a parte que você vai para uma ladeirinha devagarzinho, subindo. Se você escorregar, você cai, é um buraco imenso. Aconteceu de um dos meninos que estava subindo conosco cair endemoniado. Ele caiu endemoniado ali, no meio de uma partezinha que qualquer passinho falso você cai para o outro lado. Um buraco imenso, como eu tinha dito. E eu pensei claramente, foi a pessoa que o cara disse para não subir. Ele estava endemoniado. E todo mundo tentou expulsar dele. Eu nunca tive expulsado demônio, assim, literalmente, fisicamente, nunca tinha. Ao contrário disso, eu sempre tive muito medo naquela época, eu tinha medo. Eu já tinha feito uma grande diferença na minha vida, foi levantar, expulsar da minha casa e saiu. Para mim, eu estava sem medo, mas mesmo assim, eu nunca tinha expulsado, eu estava analisando, deixando as pessoas mais velhas, pessoas mais sábias, tentarem expulsar o demônio daquele jovem menino, porque não era adulto, era menino ainda, na minha opinião, 18 anos, 19 anos, era menino. E aí, todo mundo tentando expulsar e nada de sair, ninguém, pessoal, de todas as pessoas que estavam ali, ninguém expulsou o demônio daquele jovem. O que aconteceu?
Eu me atrevi. Tinha gente chorando, já desesperado, o que eu ia fazer? Eu só botei a mão nele e falei assim, se ajoelha. Eu só falei lentamente, eu não gritei nada, só ajoelha. Ele se ajoelhou, pum, caiu ajoelhado, prostrado, cabeça baixa no chão. Eu falei assim, todo demônio desse corpo agora sai. As pessoas entendem que tem que gritar, pensa que o bicho é surdo, que tem que, sei que lá, rodar a cabeça da pessoa, deixar a pessoa tonta, dar uma banda nela. Cara, pelo amor de Deus, não. Vamos ter, você tem a fé com Deus, você não precisa provar com força, não. Mansidão, tipo, sai, em nome de Jesus, sai. E saiu. Aquele demônio saiu daquele jogo, saiu. E todo mundo ficou assim, cara, aquele sentimento de alívio. E eu, mais ainda, falei assim, cara, eu expulsei o demônio. Que louco isso. Subimos, oramos. Mas o mais louco disso tudo não foi aí. O mais louco disso tudo foi quando a gente voltou. Que assim que acabou de orar, que tudo aconteceu, revelações, etc. Bom, descemos. Eu fui diretamente para casa, só que a casa estava em obra, como eu tinha dito antes. Casa em obra, sem janela, sem porta, enfim. Casa em obra. Tava eu lá. Cheguei lá, abri lá, porta de madeira descompensada, etc. Tal, e entrei. Assim que eu entrei, começou realmente a ventar muito forte. Estava ventando muito forte, era umas 3:30 da manhã, ventando muito forte. E eu sentei no quarto. Só que nesse quarto de frente tinha um sonzinho velho e uma televisãozinha pequenininha também, de 14 polegadas, antiga. Só tava ali porque não ficar sem nada. E a cama de madeira de tábua lá, que eu botei lá. E atrás dessa televisão e desse som tinha uma janela. Uma janela que é de madeira, só que ela para colocar vidro, né? Ela toda coberta de vidro, mas não tinha nada ali, porque era uma janela nova, então não tinha nada, não tinha. O que aconteceu? Cara, foi simplesmente assim, literalmente assim. A televisão desligou, passou uma pessoa pela janela, literalmente andando normalmente pela janela. Eu dei um pulo imenso para trás, eu fiquei desesperado. Para quem não tinha medo ali, me deu medo. Porque eu pulei para trás, o som ligou sozinho. Gente, foi literalmente um filme de terror. Pelas minhas filhas que eu tô falando isso. Pelas minhas filhas eu tô falando isso. O som ligou sozinho e caiu numa pregação que eu não faço nem ideia. Chiou, pronto. E falou assim, ó. Quem tem olhos espirituais já podem ver o céu se abrindo. Cara, foi essa mensagem, eu me arrepio só em ouvir. Ele falou mais 10 vezes a mesma coisa. Quem tem olhos espirituais já pode ver o céu se abrindo. Quem tem olhos espirituais já podem ver o céu se abrindo. E ele falava com tanto vigor, que eu falei assim, cara, que coisa louca. Eu fui pra sala, como tá tudo meio que aberto, entrou um gato, eu não sei da onde, um gato preto, que ele parou no meio da cozinha. E ele ficou me olhando com uma cara muito esquisita, tipo daqueles filmes de terror brabo. Aquele gato preto lá me olhando, eu falei assim, cara, que coisa louca. E eu repreendi. Quando eu repreendi, o gato pegou, olhou para trás e foi embora. E do nada, o vento começou a ficar forte, como se fosse alguém correndo em volta da casa. Eu dobrei meu joelho ali. Eu lembro disso até hoje. Eu dobrei meu joelho ali, naquele chão ali de contrapeso areado ali, e comecei a clamar. E quando eu começava a clamar, o som parecia que aumentava com a mesma mensagem. E ao mesmo tempo parecia que tinha uma pessoa, gente correndo em volta da casa, sabe? Com muita velocidade. E eu repreendia, eu orava assim, eu tomo a minha vida, toma esse lugar em suas mãos. Quando eu acabei de orar, o vento parou, o som desligou e a televisão ligou normalmente. Aí eu te pergunto, será que eu consegui dormir depois disso? Me responde você aí no comentário, você conseguiria dormir depois disso? Sim, eu consegui dormir. Eu fui dormir na boa. Eu só fiquei refletindo sobre tudo aquilo. Então subir um monte não é fácil, não é bobeira, tá? Quando você volta, que as coisas começam a acontecer. Eu tenho várias experiências de monte. Se você achar legal, pede aqui embaixo. Fala assim, Leandro, fala uma outra experiência de monte, que eu faço vários vídeos especificamente só para isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, ajuda a gente, está crescendo devagarzinho, estou ficando tão feliz com isso. Deixe pelo menos um comentário dizendo o que você achou desse vídeo, se você achou que é verdade, se você achou que é mentira, pode falar o que você achou, tá bom? Se tiver alguma experiência interessante também diga, e deixa isso, marca o sininho aí para seguir a gente, tá bom? Deixa seu like. Um forte abraço, meu nome é Leandro Rodrigues, terapeuta,
Tem um link aí na descrição sobre o meu canal no Instagram, sobre a minha área terapêutica, tá bom? Fica à vontade para conhecer mais nosso trabalho. Forte abraço, até breve.